uma balela, uma teoria. Bom, o nome já diz, é uma teoria, né? Não se harmoniza com a palavra de Deus, porque nós entendemos uma série de passagens bíblicas que... Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. A bem da verdade, meus irmãos, nós estamos diante de um assunto que algumas pessoas já estão, na verdade, carecas de saber, não é? Será que beber bebida alcoólica é pecado? Biblicamente, nós temos um ensino claro na Escritura, nos escritos de Paulo, que não há nenhuma proibição no que tange a ingerir bebidas alcoólicas. A proibição é no que diz respeito à embriaguez, conforme Paulo deixa claro e explícito na carta aos Efésios, capítulo 5, verso de número 18. Se nós atentarmos, todas as personagens bíblicas que se embriagaram sempre trouxeram grandes prejuízos, consequências, não é? E, portanto, o cristão que se preza e teme a Deus deve evitar sempre os extremos, não é? Tudo que é em excesso é prejudicial para a nossa vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 22, ele lista os gomos que compõem o fruto do Espírito. E Paulo diz assim, o fruto do Espírito não é os frutos, ok? Mas o fruto, isto é, o resultado de uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E Paulo lista, e ele vai listar os gomos que compõem este fruto. E um dos gomos ali é, na verdade, a temperança, isto é, o autocontrole e o domínio próprio. Por consequente, o cristão cheio de Deus, ele tem um autocontrole em todos os aspectos ou áreas da sua vida. Eu estou lembrando do comentarista Warren Wiersbe, que ele faz menção de um ditado japonês bem interessante para pensarmos, quando diz assim: primeiro o homem toma um trago, depois o trago outro trago e finalmente o trago toma o homem. É muito interessante nós pensarmos sobre essa questão, né? Devemos sim evitar sempre o excesso, os extremos, né? Agora existe uma teoria, e foi inventada por aí, principalmente por aqueles crentes legalistas e moralistas, né? Que o vinho nos tempos bíblicos, no século I, não tinha álcool. Isso é uma balela, é uma teoria... Bom, o nome já diz, é uma teoria, né? Não se harmoniza com a palavra de Deus, porque nós entendemos uma série de passagens bíblicas que confirmam que o vinho tinha álcool. Por exemplo, em 1 de Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 23, Paulo aconselha a Timóteo a não beber mais água somente, mas também de usar de um pouco de vinho, independente se era para fins medicinais e não sociais, né? Como alguns dizem. Paulo aqui ele diz para Timóteo beber por causa das frequentes enfermidades, dores estomacais que ele tinha. Independente disso, a questão é que o vinho tinha álcool, pois Paulo usa a expressão beba um pouco de vinho. Ora, se é um pouco, é porque de fato o vinho tinha álcool. Na mesma carta, o capítulo 3, verso 8, ele diz que um dos requisitos para quem deseja o ministério do diaconato é que o diácono não deveria ser dado a muito vinho. Ora, se Paulo usa essa expressão é porque de fato tinha álcool. Na carta a Tito, capítulo 2, verso de número 3, ele aconselha que as mulheres idosas deveriam ser sábias, não é? E lá no finalzinho ele diz que elas não deveriam ser dadas a muito vinho. Ora, se ele usa a expressão muito, é porque de fato tinha álcool. Paulo, em 1 de Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 19, diz que alguns crentes em Corinto, ou melhor, verso de número 21, estavam participando da ceia. Antes de participar da ceia, não é? Existia a festa do HP, não é? E, portanto, eles estavam bebendo muito nessa festa, que era uma festa de confraternização, não é? Onde também os pobres poderiam gozar desta alegria.
de comer na mesa, né? Estavam bebendo tanto a ponto de embriagar-se. Ora, se não tinha álcool, por que eles estavam embriagando-se? Não é? No Evangelho segundo João, capítulo 2, quando Jesus transformou a água em vinho, aquele vinho tinha álcool também. Antes de Jesus ser transformado, aquele vinho tinha álcool, pois o verso de número 10, o mestre Sala diz assim: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, ou bebido bastante, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Atentem para a expressão bebido bem. Essa expressão bebido bem ou bebido bastante é uma palavra grega metostossin, que por sua vez significa literalmente cambaleante, bêbado. Ora, significa que tinha álcool. Portanto, essa teoria precisa ser descartada, e eu não sei quem foi o maluco que inventou, não é? Qualquer doido por aí pode inventar teorias e listas de regras e proibições, tudo em nome da santidade, do moralismo, que não se harmoniza com a palavra de Deus. Eu sei perfeitamente que os judeus tinham por costume de diluir o vinho na água, e normalmente na proporção de 3 partes de água para 1 de vinho, de modo que o vinho perdia um pouco seu teor alcoólico, ele ficava mais fraquinho. Eu entendo isso, mas que tinha álcool, tinha álcool. Não podemos negar esse fato. O texto bíblico ensina isso com clareza. Isso aqui não é achismo de teólogo, não é sola escritura, meu irmão. Agora atentem e compreendem, pois existem alguns princípios exarados na escritura, no ensino paulino. Em Romanos 14, 21, para finalizar, Paulo diz: bom é não comer carne nem beber vinho. Atentem, Paulo não diz que é pecado ou que ele proíbe, mas tão somente diz que é bom não beber vinho. Com qual finalidade? Para evitar com que o irmão se escandalize ou se enfraqueça ou tropece, não é? A fim de evitar exatamente isso. Obviamente, eu não vou beber vinho na presença de pessoas que não têm a mesma consciência que a minha. Eu bebo vinho em casa, tranquilo. Quem me conhece sabe que eu gosto e aprecio um bom vinho. Nunca bebi até hoje a ponto de embriagar-se. Bebo em casa juntamente com minha esposa. Não sou de beber assim na frente de pessoas que não conheço, de pessoas com consciência fraca. E também não vou ao supermercado e encho o carrinho de bebida alcoólica, né? De maneira nenhuma. Eu entendo esse princípio paulino de Romanos 14, 21. E nos versos 22 e 23, Paulo ainda dá mais alguns princípios. Ele diz assim: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas se condena, não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Meu irmão, se teu coração te condena, não é? A sua consciência pesa, é melhor que não beba um bom vinho ou uma cerveja, enfim, o que você gosta de beber. É melhor que você não faça, né, se a sua consciência acusa. Portanto, devemos ter esses princípios sempre em mente da palavra de Deus. Ok, meus irmãos? Um bom vinho, ele traz benefícios para a saúde. Aliás, ele ajuda a diminuir, a baixar o seu colesterol. Então, atente para isso, meu irmão, e livre-se do refrigerante. Ok? Se existem algumas pessoas que dizem que beber vinho ou cerveja é pecado, eu também vou começar a criar uma proibição, uma regrinha moralista e farisaica. Né? Beber refrigerante é pecado. Né? Isso sim é muito mais coerente, não é? E precisamos atentar para isso. Ok? Abraço.